Olá, bem-vindos ao Giard Lab. Meu nome é Gustavo Giardi, sou desenvolvedor de jogos e nesse canal eu trago o desenvolvimento dos meus estudos e experimentos. Hoje vou apresentar um projeto que apelidei de Mesh to Pixel. Este é um asset para Unity capaz de transformar modelos 3D em pixel arts animadas. Mas antes de mostrá-lo funcionando, primeiro vou explicar quais as vantagens de usar o Mesh to Pixel no desenvolvimento de um game. Ao contrário do que muitos pensam, pixel arts não são tão simples de serem feitas. Criar uma sprite realmente bonita nesse estilo requer anos de estudo e prática. Mesmo para um artista experiente, produzir animações nesse estilo pode ser realmente trabalhoso, pois cada frame de animação requer que o personagem seja desenhado novamente. Esse processo se torna ainda mais trabalhoso em pixel art de resoluções maiores, como os sprites dos personagens de jogos de luta. O Mesh to Pixel traz para desenvolvedores a possibilidade de criar pixel arts sem qualquer conhecimento artístico do estilo, além de facilitar o processo de animação. Diferente das pixel arts, quando trabalhamos com modelos 3D podemos animar nossos personagens por bones, não sendo necessário redesenhá-los a cada frame. Além disso, com o Mesh to Pixel podemos criar sprites com qualquer resolução, facilitando muito o processo de criação de pixel arts maiores. E diferente do que possa parecer, para ter bons resultados com Mesh to Pixel não é necessário ser um excelente artista 3D. Como os modelos serão convertidos em imagens de baixa resolução, não se faz necessário criar texturas complexas ou modelos com grande quantidade de polígonos. Por isso, o Mesh to Pixel é perfeito para desenvolvedores com conhecimentos mínimos em arte 3D e pixel art. Agora que sabemos para que serve o Mesh to Pixel, vamos ver na prática como ele funciona. Primeiro, nós precisamos criar um modelo 3D que será convertido em pixel art. Nesse momento, devemos ter em mente que detalhes pequenos serão perdidos na conversão, então evitamos detalhar muito nosso personagem e damos ênfase nos elementos que queremos que apareçam na arte final. Com um personagem modelado e texturizado, criamos texturas adicionais em preto e branco, sinalizando cada região de cor do personagem. Por exemplo, na minha textura, eu tenho regiões amarelas dos detalhes da armadura. Para elas, criamos uma textura com essas regiões em branco e o resto em preto. Faço isso para todas as cores que meu personagem possui, criando várias regiões. Por fim, o processo de rigging e animação é o mesmo das animações 3D tradicionais. Agora, levamos nosso personagem para a Unity, na cena Mesh to Pixel Studio do nosso projeto, a qual está preparada para fazer a conversão dos modelos. No GameObject de mesmo nome, podemos definir algumas configurações, como a resolução da nossa pixel art, a pasta onde queremos salvá-la, entre outros atributos da captura. Dando play na cena e apertando em Single Shot sem fazer nenhuma configuração prévia, já podemos obter uma arte, mas sua qualidade ainda está bem abaixo do que podemos conseguir. Ajustando o Alpha Tolerance, nós controlamos o descarte de pixel das bordas do nosso personagem. Já em Color Priorities, definimos cores que consideramos prioritárias no nosso personagem, o que é útil quando queremos que detalhes ganhem mais importância. Gerando uma nova pixel art, vemos que as configurações tiveram impacto no resultado final, mas ainda não está como queremos. Para ter um resultado mais agradável, vamos usar as Color Palettes. Para que elas tenham efeito na nossa captura, nosso personagem deve usar um shader com a propriedade Region Textures, onde usaremos aquelas texturas preto e branco que criamos anteriormente. Futuramente haverá mais opções de shaders desse tipo, mas por enquanto usarei esse que me permite definir um mapa de cores na luz e outro na sombra, além dos mapas de regiões de cores. Para definir os Region Textures, precisamos criar um asset do tipo Texture Array. O Mesh to Pixel possui uma ferramenta para isso, onde definimos o nome do arquivo, a pasta onde queremos salvar e todas as texturas que irão compor o nosso asset. Com o arquivo pronto, basta incluí-lo no material. Agora, criamos as Color Palettes do nosso personagem. Essas são Scriptable Objects que podem ser criadas direto na janela de Assets. Para cada textura de Color Region, nós criamos uma Color Palette, onde definimos a prioridade dessa região e todos os tons que podem compor ela. Por exemplo, na região de cores da armadura, nós definimos todos os tons que ela pode ter na luz e na sombra. Por fim, voltamos ao Inspector do Mesh to Pixel Studio, marcamos a opção Fix on Palette e adicionamos no array todas as Color Palettes criadas na mesma ordem que definimos as texturas anteriormente, quando criamos o Texture Array. Agora, se gerarmos uma nova sprite, teremos um resultado bem mais interessante. Para ter maior controle das cores, podemos alterar os valores de prioridade e preferência das Color Palettes, e assim ter resultados ainda melhores. Por fim,
levamos nosso arquivo gerado pelo Mesh to Pixel para um editor de imagens para fazer alguns ajustes e remover algumas imperfeições. Agora que fizemos todos os ajustes da captura, estamos prontos para gerar uma sprite animada. Para isso, criamos um animator para nosso personagem com as animações que queremos converter para pixel art. As transições do animator não são importantes. No Inspector do estúdio, adicionamos o animator que acabamos de criar, definimos o tamanho do sprite sheet e todas as animações que queremos. Para cada animação, nós informamos o nome dela no animator e como queremos que ela seja dividida em frames. Na opção Fixed Amount, nós definimos a quantidade de frames que queremos dessa animação e o Mesh to Pixel dividirá em partes iguais. Já na opção Custom, nós podemos definir o tempo de cada keyframe que queremos. Clicando em Create Sprite Sheet, o programa iniciará o processo de criação das pixel arts, o que pode demorar alguns minutos. No fim do processo, teremos uma sprite sheet com todos os frames da nossa animação. Basta fazer alguns ajustes em um software de edição de imagens e teremos uma pixel art animada pronta para nosso jogo. Apesar de requerer toques manuais, ainda é mais fácil criar sprites com essa ferramenta, principalmente quando nosso personagem tem uma grande quantidade de movimentos ou nosso jogo trabalha com pixel arts de resoluções maiores. E é claro que um artista profissional poderia criar artes mais complexas e bem trabalhadas, mas um bom artista nem sempre é tão acessível e tão barato quanto usar essa ferramenta. Dessa forma, o Mesh to Pixel é a ferramenta perfeita para quem sempre sonhou em criar jogos em pixel art, mas não possui a habilidade artística necessária para isso. Deixe nos comentários o que você achou dessa ferramenta. Você acha que te ajudaria na criação do seu projeto? Como sempre, os comentários estão abertos para perguntas, dicas e sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vê-los de novo na próxima. Até lá!